Então, a gente está começando a fronte de citologia, tá? A gente vai começar com a aula de introdução à citologia. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a citologia ou biologia celular, que são sinônimos. Ele é o ramo que vai estudar as células e o que diabos é uma célula. A célula é a menor unidade viva de um ser vivo, seja um ser vivo que seja composto só por uma célula, seja um ser vivo que seja composto por várias células. Vai ser a menor parte assim que a gente divide funcional desse ser vivo e que a gente vai ao longo dessa frente estudando e entendendo um pouquinho melhor, tá? Uma outra coisa importante a gente entender é que as células elas provêm de outra célula. Desde a nossa primeira célula lá, quando a gente junta um espermatozoide com um óvulo, são duas células que se unem e formam uma, e a partir disso elas vão se dividindo. Então todas as células acabam sendo originadas a partir de uma outra célula. A gente não tem células originando de matérias inorgânicas como lá na biogênese se acreditava, que vocês vão ter aula sobre isso. Outra coisa importante é que dentro dessas unidades funcionais pequenininhas lá, vão funcionar a maior parte das reações metabólicas de um organismo. E unindo tudo isso, organismos pluricelulares vão produzir tudo o que precisam e aqueles que são unicelulares mais do que nunca, porque é só aquilo ali que eles têm. Uma outra coisa importante que ao longo do módulo a gente vai falando é que o formato das células está relacionado à função delas. A gente vai ter células que vão ser mais arredondadas e estufadinhas, porque vão ser mais células de depósito, como são os adipócitos. A gente vai ter células mais esticadinhas, como as células musculares, que vão estar relacionadas à contração. Então, o formato da célula vai ser relacionado com a função dela. Agora, a coisa mais importante dessa nossa primeira aula é a gente entender a diferença entre o que é um ser ou uma célula procarionte e o que são os seres e células eucariontes, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o carionte. O carionte se refere à carioteca. Carioteca é a membrana nuclear. Então, esse ponto está falando a questão de células que possuem um núcleo organizado, como a gente está vendo nesse desenho aqui, que a gente vê que esse espaço todo aqui é um núcleo delimitado onde vai ficar o material genético dessa célula. Enquanto nas células procariontes não vai existir um núcleo, o material genético vai ficar solto dentro da célula, tá? O que dá o nome e a grande diferença maior assim desses dois tipos de seres vivos é isso. Vão ter várias outras diferenças importantes, mas isso é o que classifica eles como diferentes, tá bem? Então, como eu disse para vocês, as células procariontes não vão ter núcleo. Elas vão ter um material genético solto no citoplasma, que é o líquido que tem dentro dessa célula, o meacoso, tá? E outra coisa é que elas não vão ter muitas organelas, como a gente vai trabalhando ao longo das aulas. A gente tem organelas que são responsáveis por desempenhar funções específicas na célula. Os procariontes só vão ter uma organela, que é o ribossomo, que a gente já vai conversar adiante sobre a função dele. E o DNA dela vai ficar desorganizado dentro desse citoplasma, vai ser uma célula muito mais simples. E quem são os procariontes? São as bactérias e as cianobactérias. A gente vai ter bactérias que são bolinhas, que a gente chama os cocos. A gente vai ter uns que parecem uns bastãozinhos, que são os bacilos, de diferentes espécies, mas o exemplo que você tem que guardar de seres procariontes são as bactérias, tá bem? Agora, quando a gente fala em células eucariontes, a gente começa a aumentar a complexidade dessas células, tá? A gente vai ter uma célula já maior do que as procariontes, a gente vai ter um núcleo separado, o material genético dessa célula vai estar dentro do núcleo, e isso vai dar já uma certa organização que as células procariontes não tinham.
Uma outra coisa importante é que já nessas células eucariontes a gente vai começar a encontrar organelas que vão ser estruturas uh, responsáveis por desempenhar funções específicas, além do ribossomo que a gente encontrava lá nas células procariontes. Então a gente vai ter várias outras estruturas responsáveis por funções específicas, como a gente vai vendo adiante. Então vai ser já uma célula maior, vai ser uma célula com um material genético mais organizado num espaço só para ele, que vai ser o núcleo. Essas células vão ter então carioteca, que é essa membrana nuclear, e essas células vão ser mais complexas do que as células procariontes. E quem são as células eucariontes? São os fungos, são os protozoários, são as plantas e são os animais também, incluindo a gente, tá? Então, esse quadradinho aqui, esse gráficozinho, tabela na verdade, resume mais ou menos algumas diferenças que a gente não pode sair sem saber, tá? Em relação, comparando células eucariontes e células procariontes, tá? As células procariontes vão ser as bactérias, como eu falei para vocês. Já as células eucariontes vão ser os animais, vegetais, fungos, protistas. Em relação ao tamanho, as células procariontes vão ser menores do que as eucariontes. Em relação ao envoltório nuclear, que é a carioteca, vão estar presentes nos eucariontes, como o nome diz, e ausentes nos procariontes, onde o material genético vai estar solto dentro do citoplasma. As células eucariontes vão ganhando complexidade de acordo com que o ser vai sendo mais complexo. A gente imagina que a vida se originou mais com células mais simples, que são os procariontes, e por todo o processo de evolução a gente foi evoluindo para células eucariontes. Isso é uma ideia geral. E isso vocês vão vendo que, de acordo com que a gente vai avançando depois no estudo dos reinos, a gente vai vendo que cada reino que vai passando adiante ele vai ganhando certa complexidade a mais. E isso não é diferente aqui. Uma coisa importante também é que as células eucariontes vão ter citoesqueleto, as mitocôndrias vão estar presentes nas eucariontes, e em relação à divisão a gente fala um pouco melhor adiante. Uma outra diferença, assim, já para a gente conhecer também, a citologia vai estudar bastante a célula animal e vegetal, principalmente animal, mas a vegetal também. E elas têm algumas diferenças assim chamativas que a gente já pode começar a olhar e tentar entender. Uma coisa bem importante de diferente nas células vegetais é que elas vão ter parede celular, as células animais não vão ter. A gente comenta às vezes numa estrutura que é a celulose. A celulose vai ser um produto que a parede celular é composta, tá bem? O principal é que vocês têm que guardar, mas isso a gente vai falando com calma adiante. Outra coisa importante de diferenciar, vocês veem que elas têm essa carinha diferente de uma célula para outra. A célula animal geralmente é mais arredondada, a célula vegetal tem mais essa carinha mais reta, com lados assim mais delimitados por toda essa questão da parede celular. Na célula vegetal a gente vai ter o cloroplasto, que a gente também não tem na célula animal, que vai ser responsável por fazer a fotossíntese, tá? Que a célula animal não faz fotossíntese. Outra coisa bem importante é que as células vegetais vão ter esse grande vacúolo que vai ser responsável por guardar algumas estruturas que a célula vegetal precisa e que a célula animal não tem, tá? E outra coisa, em geral, a maior parte das células vegetais não vão possuir centríolos. Então essas são algumas diferenças que a gente começa a comentar agora, mas vão ser também trabalhadas na aula de organelas, tá? Então aqui tem um quadrinho só para deixar para vocês verem depois com calma, comentando as diferenças entre células procarióticas e eucariontes, que são essas duas aqui. Tanto a célula animal quanto a vegetal são eucariontes, tá? E comparando também a célula animal com a célula vegetal, algumas diferenças que a gente tem que ir começando a se acostumar a ver diferentes nessas duas células. Essas células, as eucariontes principalmente, as procariontes só vão ter uma organela que é o ribossomo,
mas as células eucariontes vão ter diversas estruturas responsáveis por funções específicas, como são os nossos órgãos no nosso corpo, tá? E que vão desempenhar então funções específicas. A gente tem essa lista aqui que a gente olha numa primeira vez e dá um pouquinho de medo, mas ao longo do módulo a gente vai ter uma aula, duas aulas na verdade, dois períodos só de organelas e que a gente vai conseguir trabalhar devagarinho um de cada vez para entender melhor e esclarecer as dúvidas, tá? Esse é um quadrado que eu vou deixar para vocês já terem, mas algumas coisas a gente já vai sair dessa aula sabendo e vocês vão ter uma musiquinha para cantar para lembrar funções gerais de algumas das organelas, tá? Eu vou me sujeitar aqui a cantar então uma musiquinha besta e que vocês cantem para lembrarem na prova. Não podem perder uma questão de uma função básica dessas organelas porque tiveram vergonha de cantar no banho essa música, tá? Então a musiquinha é a seguinte, ó. E tá a letra, vocês cantem depois para vocês. Mitocôndria, mitocôndria, é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza proteína de montão. O complexo golgiense é quem faz a secreção. Lisossomo tem enzimas para fazer a digestão. Lisossomo tem enzimas para fazer a digestão. E o retículo tem a função de armazenar e transportar. O retículo tem a função de armazenar e transportar. O centríolo participa da divisão celular. O centríolo participa da divisão celular. E aí agora vocês ficam com isso para ter pesadelos, tá? Outro ponto importante, passando adiante, que a gente vai trabalhar nas aulas é a divisão celular. É um dos nossos assuntos mais complicados, tá? A gente tem dois processos, a grosso modo, de divisão celular, que é a mitose e a meiose. A mitose vai ser um processo mais envolvido em relação a crescimento, a reparação, a cicatrização, e a meiose vai ser uma divisão mais envolvida, na verdade não é nem mais, é realmente envolvida na formação de gametas, tá? Então vai ser uma divisão pensando na reprodução. Mas isso a gente vai estudar cada uma delas, ela é dividida em subfases e tudo, e a gente vai precisar ver isso com calma. E uma outra coisa para destacar para vocês, que como eu disse lá, a gente começa, nós seres humanos, usando o nosso exemplo, juntando uma célula no espermatozoide, junto com o óvulo, faz uma célula lá, e a partir dessa célula, a gente vai formar todos os tipos celulares que vocês têm no corpo de vocês. O processo pelo qual a gente tem uma célula, que é a nossa célula que a gente chama de zigoto, e que vai passando por vários processos e pegando um caminho para desempenhar uma função específica, a gente vai chamar de diferenciação celular. É esse processo pelo qual essa célula vai se ramificando em funções, cada vez se tornando mais específica para uma certa função, e até que chegue numa função específica e que ela não tenha mais toda aquelas funções gerais que uma célula ovo tinha. Uma célula ovo ela precisa basicamente ser funcional sozinha. Ela precisa ter a capacidade de se reproduzir, ela tem múltiplas funções ela só, e ela talvez não desempenhe tão bem funções específicas. De acordo com que a gente vai perdendo essa capacidade, escolhendo caminhos, a gente vai ficando mais específico, melhor em uma função, mas a gente perde alguma função que a gente tinha anteriormente, tá? Esse processo vai acontecendo e as células vão ficando mais especializadas. Esse processo é a diferenciação celular.
Isso aqui é importante para a gente entender um pouquinho também o que é uma célula-tronco que tanto se fala, tá? Uma célula-tronco é essa célula que vai ter a capacidade ainda de produzir vários tipos de células, seja o tecido conjuntivo, células do osso, células musculares, aí que se tem toda essa ideia de usar essas células em benefício de saúde de pacientes que precisem, tá? A gente ainda tem algumas células que a gente chama de tronco na nossa medula, que a gente já diz, a gente tem células tronco totipotentes, que são as células que nem nosso zigoto, é o exemplo, que é capaz de formar qualquer tipo de célula do nosso corpo, que essa a gente não tem mais quando adulto e tudo. E a gente tem células pluripotentes, que são células que ainda podem originar alguns tipos de célula. Um exemplo disso são as nossas células da medula óssea, tá? Que formam alguns tipos de células sanguíneas. Então essa foi a nossa primeira aula de introdução à citologia, tá? Fiquem bem.